Pessoal, eu quero trazer agora e conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro, que vai trazer a apuração para a gente, porque no Senado duas PECs importantes estão em momentos diferentes de apreciação. Enquanto a PEC do porte da posse de drogas ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a que limita a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal deve depender apenas dos líderes partidários para ser votada. Bruno Pinheiro chega e vai trazer todas as informações, inclusive Bruno fez apurações regadas a cafezinhos, que são aquelas que conseguem detalhar as melhores histórias do jornalismo. Fala, Bruno Pinheiro. É aquele olho no olho, né, Evandro, que a gente adora isso. Ótima semana, excelente segunda-feira. Vamos lá entender o que eu ouvi. Eu cheguei a conversar com alguns nomes e ouvi, inclusive, do relator nesta segunda-feira. A expectativa é que esse relatório seja já apresentado na quarta-feira. E na quarta-feira mesmo seja enviado para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Não há uma expectativa de ainda ser analisado em plenário este ano, já que a agenda está muito cheia e já estamos aí chegando no recesso do Judiciário, recesso do Congresso Nacional. Esta PEC, na verdade, esta do equilíbrio e essa da liberação de maconha é também uma resposta à Suprema Corte, já que o assunto foi judicializado e está numa ampla discussão no STF e agora chegou aqui no Congresso Nacional. Esta PEC, na verdade, este assunto já está numa lei. O que vai acontecer é algo que já existe e que está sendo inserido na Constituição. Não é nenhuma novidade, só que existem algumas regulamentações ali em relação a este uso. O relator me disse que chama a atenção sobre essa liberação, sobre uma quantidade, já que quando se coloca uma quantidade, acaba de uma certa forma legalizando esta atividade. E aí, como são chamados aqueles aviõezinhos, que na verdade são até jovens, adolescentes que fazem esta revenda do entorpecente. Então, quem está vendendo o entorpecente entorpecente esse número de jovens para fazer esse aviãozinho, ele vai conseguir usar, revender ou andar com a quantidade que seria de um usuário e nada vai acontecer, já que está dentro de algo que foi estabelecido como usuário. O que é importante entender que a pena também ele quer que seja alterado isso. Aquele que for identificado, que for enquadrado ali como um certo usuário, que a pena não seja ficar dentro de um regime fechado, e sim que seja um serviço social, oferecer um serviço à comunidade. Só que é justamente que está isso, já que o relator não quer colocar no seu relatório qual é a quantidade autorizada, de que forma que o agente da lei vai entender que ele é um usuário ou que ele é um revendedor do entorpecente. Haverá uma entrevista, será analisado um histórico de cor, raça, o histórico se ele já foi alvo outras vezes. Então isso tudo está numa ampla discussão. Acontece o que eu ouvi há alguns minutos durante uma reunião, o seguinte, que tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério da Saúde se ausentaram de duas discussões. Enviaram este convite ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Saúde, eles não aceitaram, nem mesmo uma audiência aqui em plenário e nem mesmo uma audiência lá na Comissão de Constituição e Justiça. Entre outras informações, o resumo é esse: a expectativa é que esse relatório seja finalizado já na quarta-feira e seja levado na Comissão de Constituição e Justiça. Repito, a dificuldade é sobre essa identificação. Vai colocar um tanto de 500 gramas, de 50 gramas, de que forma que será identificado como usuário ou alguém que esteja revendendo este entorpecente. Evandro Cini, é isso que eu consegui ouvir nesta segunda-feira aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, viu, Bruno Pinheiro? Tome mais cafezinhos para você trazer mais apurações para a gente aqui. Abraço, bom trabalho aí em Brasília. Tô sentindo um cheiro de insegurança jurídica diante de todas essas questões que ainda precisam ser definidas e principalmente dos vários lugares diferentes aonde a discussão acontece. Duas delas, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Gustavo Segré. Mesmo, porque é uma disputa de poder que já vem de longa data e que pode ser um pouco mais acirrada nas próximas determinações, tanto de um quanto do outro. Essa determinação do Senado em limitar os poderes dos ministros ou a metodologia monocrática ou em plenário
não deixa de ser uma maneira de se imiscuir nas questões internas da Corte. Por outro lado, a Corte também fez o próprio, se colocando dentro de questões legislativas que não são da incumbência do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aí quem vai ter a mão mais forte para conseguir sair mais inteiro dessa disputa. Ou pode acontecer a outra, que seria esperada, reunião das duas partes, Rodrigo Pacheco de uma maneira, talvez Arthur Lira também, com o presidente da Suprema Corte de Justiça para definir em que um irá e em qual outro ficará no caminho. E aí, Luiz Felipe Dávila, quem ficará no caminho e quais são as pedras que precisam ser retiradas para que haja uma decisão de fato? E essa decisão, no teu ponto de vista, deveria caber única e exclusivamente a quem? Deve caber exclusivamente ao Congresso Nacional. O problema é que essa PEC não diz nada. Esse é o problema, vai aumentar a insegurança jurídica. Essa PEC é aquela coisa... Não existe meia gravidez, né? Ou você legaliza a droga ou você não legaliza a droga. Agora, não, vamos ver se é usuário ou traficante ou não. O que é isso? Isso só vai aumentar a insegurança jurídica, vai deixar a polícia cada vez mais insegura e vai deixar também o sujeito que é usuário, o traficante, tudo inseguro. Então, assim, não dá para ficar nesse meio termo. Essa PEC, quando o Rodrigo Pacheco discutiu lá atrás, era uma PEC para não deixar nada. Agora está mudando aí o relator. Então precisa ver o que vai acontecer, o que vai sair do Congresso. A pior coisa é ter uma lei que não define nada. Isso só gera insegurança jurídica. E aí deve prevalecer o entendimento do Supremo que determinou, se não me engano, 60 gramas, lá como o que seria tráfico ou consumo, né? Sim. Mas o fato é, não dá para determinar a quantidade. Se você determina a quantidade, você está ditando para o mercado qual que é a linha que é entre consumo e a linha do traficante. Então, o que acontece? O Bruno Pinheiro trouxe aviãozinho, isso aqui vai virar campo de Marte, né? Só vai ter aviãozinho, aí você vai discutir qual o tamanho disso, se é monohélice ou não, mas isso não existe, isso não resolve o problema. Essa PEC ou era do jeito que Rodrigo Pacheco estava dizendo, que não ia tolerar absolutamente nada, ou senão vai cair nessa insegurança jurídica que é definir a quantidade entre consumo e tráfico. Fábio Piperno, o Congresso muito reclamou sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal também em relação a este tema. Mas se traz um projeto que cria mais problema do que solução ou que gera mais insegurança jurídica do que solução, está deixando mais um vácuo de poder aí na história, né? O fundo do poço parece uma utopia quando a gente pega essas discussões aí travadas nesse debate. Bom, nosso argentino bem sabe, né? Palavra fundo do poço é só discutir com Gustavo Segré e Argentina. Mas continue, era só para fazer uma relação com o tema do dia. O senhor tem toda a razão. Agora, veja, o Brasil, ele pode criar, caso sejam aprovadas algumas propostas aí que circulam pelo Congresso, algo muito exótico. O Brasil pode se tornar, talvez, o único país no mundo em que o Congresso ele passaria a ter duas possibilidades de revisar o que a Suprema Corte decide. Porque hoje já tem uma. Então, se o STF decide alguma coisa, o Congresso pode ir lá, via PEC, pode acabar mudando essa definição. Na prática não ocorre. Depende. Mas isso está lá na Constituição. Isso pode acontecer. Agora, se for aprovado isso tudo que está circulando lá pelo Congresso, e uma ideia que, aliás, nasceu na Câmara, passaria a ter uma segunda oportunidade, porque tem aquele texto maluco, aquele texto oportunista, que daria, então, ao Congresso a possibilidade de revisar aquilo que o Congresso acha um absurdo, acha inconstitucional. Olha só que coisa fantástica. Quer dizer, o Congresso, o Legislativo brasileiro teria duas oportunidades para revisar o que a Suprema Corte decide. Veja, essa PEC, Piperno, ela só existe porque existe um sintoma do que está acontecendo, porque o Supremo está invadindo o poder do Congresso. Se fosse tão simples como você argumentou, o Congresso não concorda com uma decisão do Supremo, faça uma outra PEC. O texto não é meu. Não, então, mas faça uma outra PEC. Não é tão simples assim. A gente sabe que para passar uma PEC, você precisa de 60%, 3/5 das duas casas, uma negociação. Então, no final das contas, prevalece a decisão
do Supremo e muitas vezes uma decisão monocrática. Veja o ministro Dias Toffoli, que conseguiu... Você está juntando... Não. Decisão monocrática é uma outra coisa. Mas são temas interligados. Deixando de lado isso, o fato é que esse texto ele daria ao Congresso uma outra chance de revisão. O que eu estou querendo dizer aqui, Piperno, é que esse ativismo do Supremo Tribunal Federal precisa de uma resposta da sociedade. Porque ele comete 2 erros. Primeiro, ele invade o outro poder em questões que são de debate da sociedade, representadas pelo Congresso Nacional. A gente não vota em deputado e senador para isso? Eu não voto em juiz, eu voto em deputado e senador. E aí prevalece a decisão de ministros do Supremo, e o pior, não é nem uma decisão do colegiado, dos 11, é uma decisão de um ministro contra 200 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros? Dá para corrigir a questão da decisão monocrática. Até a gente já falou bastante sobre isso. Agora, proporcionar ao Legislativo uma segunda chance de revisão, olha que generosidade, hein? Agora eu queria colocar uma outra questão para vocês também, que é uma outra proposta que está sendo discutida com os líderes e que pode ir à votação a qualquer momento, que seria a limitação da atuação do Supremo Tribunal Federal, algo que já gerou bastante polêmica. Essa você acredita que deva seguir? Vou começar contigo, Gustavo Segré. Acho que vai seguir até que o Supremo Tribunal Federal tenha um pouco menos de ingerência nas determinações legislativas. Me dá a sensação, e é uma sensação pessoal, que quem começou a entrar num terreno que não era deles foi o STF, não o Legislativo. O Legislativo está reagindo em função de se sentir, de alguma forma, pressionado e, pior, determinando coisas diferentes, porque se o STF determinasse uma questão e o Congresso, mais tarde ou mais cedo, determinasse na mesma linha, a gente poderia dizer que é uma questão de timing. Mas quando você tem uma determinação legislativa que aponta para um lugar e o STF apontando para outro, aí que está o problema. Então, tenho a sensação de que isso está sendo mais utilizado como uma forma de pressionar, dizer, se você estica no meu limite, eu estico no seu limite. Agora, o Luiz Felipe Dávila, Gustavo Segré diz aqui que o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, esticou no limite do Congresso. Mas o Congresso também protagonizou quando era necessário, puxou a discussão para si, porque a gente costuma dizer que não existe vácuo de poder. O Congresso acabou deixando um pouco esse espaço aberto ali para que outro poder pudesse interferir de alguma forma? Olha, primeira coisa, alguns assuntos não são levados à discussão justamente porque não tem consenso político. Então, não vai ser levado à votação. Quando é levado à votação, veja só... Já teve articulação ali, né? Vai para aprovar. É para aprovar ou para rejeitar. Mas quando não há consenso em torno de um tema, as coisas ficam paradas mesmo na gaveta. E isso faz parte do processo político. E o Supremo não pode atropelar. Então, eu entendo que as 3 emendas dos 3 em 1 têm que ser aprovadas. A primeira é acabar com a decisão monocrática, que é o projeto lá do senador Eurovisto. A segunda veio partindo, inclusive, do apoio lá do partido do Arthur Lira, que é limitar as ações diretas de inconstitucionalidade. E está faltando o terceiro aí, o terceiro relator da matéria do 3 em 1, que é acabar com essa história de cobrança retroativa de decisões tributárias do Supremo. Isso é um absurdo. A semana passada aconteceu uma decisão dessa. 2007 era considerado legal, as empresas não cobravam. Agora ele acha que é ilegal e quer cobrar o imposto desde 2007. Isso não existe em nenhum país do mundo onde reina o Estado democrático de direito. Assina embaixo as 3 propostas do Dávila e acrescentam mais uma. O Supremo Tribunal Federal deixar de ser uma corte também criminal, julgando processos criminais. Piperno, você assina embaixo de alguma coisa aqui? Do que foi apresentado? Eu acho que nessa questão, por exemplo, dessa retroatividade tributária, eu acho um tema perigoso. Porque se a gente ficar remexendo isso e toda hora
estabelecendo um outro limite. Que foi o que aconteceu um pouco com o pessoal dos agricultores brasileiros antes do Código Florestal, né? Tinham regras que mudavam completamente a área preservada que ele tinha que ter. Então, uma pessoa que em algum momento estava legal, de repente se tornava ilegal porque uma outra medida foi aprovada e aquela área que ela tinha mantido preservada já não era mais regular. Então, é o que pode acontecer, por exemplo, quando não há uma definição como essa, usando um exemplo que boa parte da sociedade aqui no Brasil conhece. Pode continuar, Piperno, desculpa. Não, então, eu acho que essa questão tributária, ela é muito, sabe, ela é muito sensível e complicada. Você pode, inclusive, inviabilizar uma empresa. Em várias empresas. Exato. Você pode, por exemplo, eu tenho uma empresa saudável hoje. Muito bem. Aí a lei muda e ela passa a ter uma imensa dívida tributária de 20 anos atrás que vai ser corrigida. Então, como é que ela vai fazer? Eu falo que ele é um liberal. Não. É liberal. É liberal. Ele defende direito de propriedade, o direito aos contratos. De liberal e tal. Eu só estou dizendo que... Tem coisa que ele não admite. Tem coisa que... Ué, mas